Oi, pessoal, como vocês estão? Tenho uma notícia boa para dar para vocês. A gente está concluindo então a nossa pesquisa. Estamos chegando ao final da pesquisa, tá? Hoje a gente vai falar sobre um item que se chama conclusão, tá? Então ele é realmente o último item de uma pesquisa, tá? Então, assim, já falamos sobre título, resumo, palavras-chave, introdução, metodologia, resultados de discussão, e agora a gente vai falar sobre conclusão da pesquisa. Depois da conclusão, vem sempre as referências, mas as referências não é uma coisa nova para vocês, ela não muda nada com relação às referências do projeto, por exemplo. Então, vocês já sabem fazer, vocês já estão acostumados a fazer. Então, nós não vamos voltar nesse tópico de referência, tá? A gente vai falar hoje, então, sobre o item conclusão da pesquisa. Como o próprio nome já diz, né, é o momento onde a gente vai concluir, onde a gente vai finalizar a nossa pesquisa, como se a gente estivesse lendo o último capítulo ali de um livro e a gente vai fechar esse livro, a gente vai finalizar esse livro, tá? Então, é um momento que a gente reúne todas as informações que a gente foi reunindo durante toda a etapa da pesquisa, né? Então, quando a gente coloca na introdução o nosso problema de pesquisa, a gente levanta hipóteses, a gente coloca a nossa justificativa, né? Depois a gente escolhe uma metodologia e depois a gente busca então resultados, discute esses resultados com outros trabalhos. E aí, com base em tudo isso que a gente viu, né, que a gente leu, que a gente buscou, com base em todas essas informações, então, a gente consegue então concluir o nosso trabalho, escrever uma conclusão, tá? Ele é um tópico também muito importante, né? Como eu comentei com vocês, a etapa de resultados e discussão é a etapa mais importante da pesquisa, realmente é, mas a conclusão também é muito importante. Vocês já vão entender o porquê disso, tá? Bom, então a conclusão é a parte final do texto, na qual são apresentadas as conclusões correspondentes aos objetivos. É o fecho do trabalho, é a finalização, gente. Nessa parte, explicitamos a resposta à pergunta do problema de investigação, bem como possíveis limitações de estudo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ó, nessa etapa que eu falo de resposta à pergunta do problema? Então, lembra que eu falei que sempre a nossa pesquisa vai estar sempre voltada ao nosso problema, né? Ao problema da pesquisa. Por quê? Quando a gente escolhe o problema da pesquisa, a gente vai tentar o quê? Responder esse problema, né? A gente levanta hipóteses e a gente busca lá, através da nossa metodologia, tentar buscar os resultados ou as respostas dessa pergunta. Então, claro que na nossa conclusão a gente tem que deixar claro qual é a resposta dessa pergunta, né? E além disso, a gente pode deixar claro também que a gente não conseguiu chegar a resposta nenhuma, isso pode acontecer, que são as limitações do estudo. Bom, a conclusão também deve ser breve, tá? É um textinho curto, assim como o resumo, lembra que o resumo era bem curtinho? A introdução também é um item curto, então ele não é tão longo como a introdução ou como os resultados. Ele é um item mais breve, ele é bem objetivo e visa recapitular sinteticamente os resultados da pesquisa feita, evidenciando qual ou quais hipóteses do trabalho se confirmam e por quê. Então, basicamente, na conclusão, a gente relembra o problema da pesquisa e a gente mostra, com base nos resultados que a gente teve, né, quais foram aquelas hipóteses que a gente levantou que realmente são hipóteses que confirmam aquele problema que a gente pensou anteriormente, né? Então, lembra que a gente pensa no problema e depois a gente elenca hipóteses que provavelmente são respostas para esse problema? E ao longo da nossa pesquisa, a gente vai aceitando essas hipóteses ou refutando, né? Então, na etapa da conclusão, a gente tenta deixar isso claro para o nosso leitor. Olha, a pergunta do meu problema era essa. Com base nesses resultados, nos meus principais resultados que eu obtive, eu pude concluir que realmente essa hipótese que eu levantei é uma hipótese que responde ao meu problema de pesquisa.
Nem sempre uma conclusão é uma resposta final e acabada de um problema. Ao contrário, boas conclusões devem deixar portas abertas para novas propostas de pesquisa em torno do tema estudado, além de evidenciar que contribuições o estudo proporcionou no âmbito acadêmico, no profissional e para a sociedade. Então, o que está querendo dizer aqui? Que muitas vezes, gente, quando a gente chega no final de um trabalho, de uma pesquisa, a gente vai ver que a gente realmente conseguiu responder alguns questionamentos que a gente tinha no começo da pesquisa, mas a gente começa a perceber que outros surgem ao longo do trabalho, né? E que pelo tempo ou por outras questões a gente não consegue responder tudo, né? Então, todas as dúvidas que vão surgindo ao longo do caminho, pode ser que a gente não consiga responder, né? Então, não tem problema nenhum você colocar na sua conclusão que você chegou a determinadas respostas, que você conseguiu responder determinados problemas, mas que ainda faltam informações ou que ainda faltam coisas a serem pesquisadas. E aí, outra pessoa pode ler o seu trabalho, ler sua conclusão e pensar em desenvolver um novo trabalho em cima daquilo que no seu ficou faltando ainda responder, tá? Além disso, na conclusão, você também pode evidenciar as contribuições que o seu trabalho proporcionou para a sociedade no jeito geral. Então, lembra quando lá na introdução a gente coloca a importância do trabalho de pesquisa? Então, você coloca lá, olha, esse trabalho ele é importante, porque com base nele a gente pode causar, então, uma mudança na estrutura, na percepção dos professores sobre alguma coisa, ou dos pais, ou da própria escola, né? Então, você pode colocar isso no final da sua conclusão. Você pode colocar, olha, com base nos resultados que a gente teve nesse trabalho, esse trabalho ele pode vir a ser adotado por professores ou por pais ou até por pedagogos das escolas para mudar alguma situação da escola, né? Então, por exemplo, se o seu trabalho você observou alguma deficiência na parte estrutural da escola, por exemplo, então você pode mostrar e falar assim, olha, com base nesse trabalho, então, é possível que pedagogos, junto com a coordenação e professores da escola, tracem então um novo projeto para que esses problemas sejam solucionados na escola. Entendem? Então você pode mostrar a contribuição do seu trabalho também na conclusão. Além disso, devem ser apontadas as dificuldades que tenham sido responsáveis ou por limitar o alcance, ou que tenham sido responsáveis, ou por limitar o alcance das conclusões do estudo, dificuldades essas que poderão, inclusive, ser revistas em trabalhos futuros. O que quer dizer aqui? Então, por exemplo, se no meio do caminho você encontrou alguma dificuldade, como, por exemplo, a gente está enfrentando um período de pandemia, né? Você pode colocar isso no seu trabalho, na sua conclusão, então. Por exemplo, você pode colocar que a ideia inicial era fazer uma observação na escola, ou uma observação em algum local específico, mas que isso não foi possível por causa do momento que a gente está vivendo, que é um momento único, que é um momento de pandemia. Né? Então, você pode deixar isso, que isso foi uma dificuldade do seu trabalho, né? Isso pode ter limitado um pouco os seus resultados, e você pode deixar, então, isso registrado, para que a pessoa que está lendo, ela possa, então, pensar assim, poxa, essa pessoa não teve a oportunidade de fazer uma viagem, ou de fazer uma observação, ou de conversar com determinadas pessoas, então eu vou fazer isso agora no meu trabalho. Né? Então, isso pode ser revisto no futuro, e alguém pode fazer um trabalho complementando o seu. Olha só que interessante, né? Então, a gente faz um trabalho com base naquilo que a gente pode fazer, no tempo que a gente tem, e a gente aponta possíveis falhas ou dificuldades que a gente encontrou ao longo do caminho, e isso pode servir, então, para uma próxima pesquisa, né? Melhorar esse seu trabalho ou detalhar ainda mais o trabalho que você já começou, tá? Bom, aqui eu deixei alguma sugestão de estrutura para vocês fazerem a conclusão, assim como eu coloquei na época que a gente falou sobre o resumo e na época que a gente falou sobre a introdução, né? É uma estrutura que a gente poderia colocar então na nossa conclusão. Você pode começar relembrando o problema da sua pesquisa, relembrando o tema da sua pesquisa. Então a gente não já começa a conclusão assim, concluímos que. Não.
A gente pode começar colocando novamente o tema da pesquisa, relembrando qual era o problema que você estava tentando investigar, tá? Depois você pode colocar resumidamente os seus resultados. Então, você já explicou no item resultados e discussão, você já deixou bem detalhado os seus resultados, né? Aqui na conclusão, você pode relembrar quais foram os principais resultados. Então, por exemplo, se você fez uma entrevista e você colocou lá 10 perguntas, e você já colocou nos seus resultados quais foram as respostas para essas perguntas, né? Na conclusão, você pode relembrar, por exemplo, algumas respostas principais, então, de uma ou de duas perguntas que você acha que foram principais no seu trabalho. Então, você pode relembrar esses resultados, para a partir daí, então, do seu problema e dos seus resultados, você concluir. Então, você faz um parágrafo, então, concluindo o seu trabalho. Então, você coloca, então, com base nesses resultados, conclui-se que, e aí você coloca o que você conclui disso, que aí entra também a sua opinião disso tudo, né? O que você achou disso tudo? E ele deve ficar bem claro, tá? Essa relação da pergunta com a resposta. Como que a gente sabe se um trabalho foi bom ou não? É quando a gente lê a conclusão de um trabalho e fica bem claro que você conseguiu responder, ou pelo menos tentou responder aquela sua pergunta e que você atingiu, então, os seus objetivos da sua pesquisa. E aí, novamente, você poderá fechar indicando caminhos para futuras pesquisas sobre aquilo que a sua pesquisa não deu conta. Então, vamos lá. Geralmente, o pessoal me pergunta, né? Quantas páginas tem que ter uma conclusão? Assim como a introdução, a sua conclusão do seu trabalho, ela tem muita relação com o tamanho do trabalho. Então, por exemplo, se é um trabalho de 100 páginas, uma conclusão vai ter em torno de 10. Mas, no caso de vocês, que vai ser um trabalho de 4, 5 páginas, então, com certeza, a sua conclusão vai ser curta. Vai ser uma conclusão aí de, no máximo, meia página, tá? É uma coisa bem curtinha mesmo. Aqui eu deixei também uma coisa importante, que é o que não fazer na conclusão. Ó, vou até deixar aqui em destaque. O que você não pode fazer numa conclusão? Que é citação, gente. Numa conclusão, a gente não coloca citação. Aonde a gente faz citação? Na introdução, no resultados e discussão, a gente pode e deve fazer citação de outros trabalhos. Mas na conclusão, não, tá? Pode acontecer de vocês encontrarem por aí trabalhos que tenham citação na conclusão, mas não é certo, não é indicado, tá? É a hora de você colocar a sua ideia, o que você conclui do seu trabalho com base nos seus resultados. Então, não fazer citação na conclusão. Outra questão também é a inserção de dados. Você colocar um dado novo, por exemplo, na conclusão. Isso não deve ser feito, tá? A conclusão é o momento que você conclui a sua pesquisa. Você não deve colocar coisas novas ali, tá? Então, dados a gente deve colocar lá nos resultados. Não deve colocar uma informação nova na conclusão. Na conclusão, você vai usar as informações que você já apresentou para concluir o seu trabalho. Então, você não deve inserir dados novos ou informações novas. Como saber se a conclusão está boa? Ela deve responder ao problema da pesquisa e deve ter atingido os objetivos. Então, basicamente, o que você tem que ter na sua conclusão? A resposta do seu problema, ou pelo menos deixar claro que você tentou responder o seu problema e que você atingiu os seus objetivos. Então, volta lá nos seus objetivos, relembra os objetivos da sua pesquisa e deixa bem claro que você conseguiu atingir os seus objetivos. É aí que a gente vê se sua pesquisa foi realmente boa ou não. Se você atingiu os seus objetivos e se você conseguiu responder o problema da pesquisa. Só para finalizar aqui, eu deixei para vocês, então, um resumo de um trabalho aqui que vocês já leram, inclusive, é o trabalho que vocês usaram para fazer a introdução. As dificuldades o resumo, na verdade, as dificuldades da escolarização da criança com doença crônica no contexto hospitalar. Então, vocês tiveram que fazer o resumo desse artigo. Então, vocês já têm ele salvo aí, eu já mandei esse trabalho para vocês. Mas eu só trouxe ele de novo porque para vocês verem como que ficou a conclusão desse trabalho. Então, eu deixei aqui o resumo
Eu vou deixar esses slides aqui para vocês lerem depois, tá? Terem tempo para fazer. Então, eu deixei aqui o resumo do trabalho, que é esse aqui. E aqui é aquele trabalhinho onde o pesquisador, ele quis saber como que é a questão da educação hospitalar, e ele entrevistou os pais de crianças que ficaram internadas por longos períodos, né? Então, esse aqui é o resumo do trabalho. E aqui, nesse próximo slide, então, eu deixei a conclusão do trabalho para vocês. Vocês vão reparar que é uma conclusão que não é tão curta, tá? Porque esse artigo aqui, ele tinha mais ou menos umas 10 páginas. Então, a conclusão dele vai ser um pouquinho maior do que, por exemplo, a conclusão de um trabalho mais curto, como é o caso de vocês, tá? Mas, depois vocês vão ter acesso a tudo isso aqui. Eu não vou ficar lendo aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso. Mas só vou deixar para vocês perceberem o que o autor foi colocando aqui na conclusão, tá? Então, aqui no comecinho, ele volta a relembrar o tema da pesquisa e ele relembra também o problema da pesquisa, tá? Depois disso, ele já começa a apresentar os principais resultados da pesquisa dele, ó. São inúmeras as dificuldades enfrentadas quando se fala na escolarização da criança com doença crônica. Dentre elas temos a falta de informação na escola sobre a doença, a indiferença por parte dos hospitais com a situação acadêmica dos seus pacientes, a falta de comunicação entre escola e hospital e por aí ele vai. Então aqui ele mostra os principais resultados, as principais observações que ele fez durante toda a pesquisa dele, tá? Depois disso também, ele começa a fazer a conclusão dele, ele tira a própria conclusão em cima desses resultados, ó, que ele fala que é muito importante, então, a gente pensar, a saúde e a educação pensarem juntas nessa situação da educação hospitalar, e ele aponta aí, ó, uma ideia que torna-se viável quando profissionais de diferentes áreas conseguem fazer... Não é aqui não, peraí. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, podemos verificar o quanto as graduações de cursos de área da saúde têm ficado à margem de informações sobre essa prática. Nessa perspectiva, apontamos a necessidade de pós-graduações no nível de especialização, bem como estudos, blá, 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 blá. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está mostrando, ele está dando uma nova ideia, né? Então, além dele concluir o trabalho dele, ele ainda aponta, olha, ele coloca uma ideia nova de que é importante existirem pós-graduações a nível, né, de especialização sobre isso, que não existe, né? Então ele mostra aí, ele consegue concluir o trabalho dele e ele ainda consegue mostrar uma questão além disso, né? Além do que ele tinha pensado no começo do trabalho dele, tá? Então essa aqui é uma conclusão bem interessante para vocês usarem aí como exemplo na hora de escrever a conclusão de vocês. Então, basicamente, relembrar o tema e o problema da pesquisa, apontar os principais resultados e aí sim vir com a sua conclusão, sem fazer citação, sem colocar dados novos, tá? Bom, gente, era isso então a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando estiverem escrevendo a conclusão de vocês, podem me procurar, estarei disponível para vocês, tá bom? Um abraço, até mais!